Pessoal, vamos terminar a nossa aulinha e vamos abrir para perguntas. Eu contei uma história dramática, agora para dar uma quebrada na dramaticidade do drama, né? Contar uma historinha engraçada. A pessoa da minha família contou. Eu não sei se a história é procedente, é verdadeira, mas uma vez uma senhora estava andando numa avenida bem movimentada e a sua roupa interna de baixo, que não estava ajustada corretamente, caiu. Ela estava de vestido, caiu. Ela não sabia o que fazer naquele momento, diante da multidão andando na avenida. Se ela levantasse, todo mundo ia perceber. Então, um senhor percebeu o drama que estava ocorrendo naquele momento. Ele apontou para o céu e falou: olha aquilo lá, olha, apontando para um prédio. Todo mundo ao redor olhou para cima, mas não tinha nada o que olhar para cima. E ele: olha lá, olha lá. Foi o tempo suficiente para aquela senhora levantar novamente o seu traje interno inferior rapidamente, de forma que ninguém percebesse. E ela olhou para ele, deu um piscar de olhos e falou: muito obrigado. E foi embora. Então, na verdade, a ideia é de que nós devemos cuidar sempre de causarmos uma boa impressão nas pessoas. Não que sejamos melhores que os outros, mas que realmente as pessoas saibam que nós optamos por uma vida mais significativa, inclusive na forma que nós nos comportamos no nosso dia a dia. Vamos deixar agora para perguntas, por gentileza. Então, abrir os microfones. Por gentileza, tenham a bondade. Quem quiser fazer a pergunta, vamos aproveitar a oportunidade, de preferência que as perguntas sejam concernentes e relativas ao tema proposto. Por gentileza, o Ivan vai abrir os microfones. Ivan. Rabino? Oi, Gabriel. Estava com saudades, Gabriel. Pode falar. No caso, eu não entendi muito bem que as mulheres casadas tampam o cabelo, mas não parece ser uma parte que chama muita atenção, assim. Eu não entendi porque Não, faz parte então, do recato. na verdade, isso aqui é uma lei, não é obrigatória para as not Noach, né? Não é obrigatória. Essa é uma obrigação das mulheres judias de cobrirem o cabelo depois de casadas. Antes de casadas, elas não devem cobrir, porque elas, afinal de contas, elas precisam casar, precisam encontrar o bom partido e atraí-lo. É claro que tem que ter uma química entre duas pessoas para resolverem compartilhar o resto da vida juntos, né? Tem que ter uma química, Vamos deixar bem claro aqui, pessoal, que atração física é bom, é saudável e permitido, mas dentro daquilo que é bom e positivo no judaísmo. Atração física entre pessoas casadas ou entre pessoas que vão se casar, isso é uma coisa boa. Mas atração física entre pessoas casadas, mas não casadas entre si, casadas com outros cônjuges, aí não é interessante, certo? Então, na verdade, cobrir o cabelo é um costume judaico desde os primórdios. Cobrir o cabelo. Quando eu era pequeno, eu assistia um pouco de televisão e tinha uma propaganda que mostrava, a câmera mostrava o rosto de uma mulher que era um modelo fotográfico. Aí a câmera ia se afastando, né? Aí o locutor, com aquela voz aveludada, né, da propaganda, falava: o que você acha dessa mulher? E ela era totalmente calva, na verdade, rapada. Na verdade, era um efeito, né, do visual da propaganda.
ela aparecia totalmente sem cabelo. Aí o locutor falava, chocante. Chocante tem um sentido duplo. Chocante tem o sentido duplo. É que ela estava sem cabelo, e que uma mulher sem cabelo é chocante. Por quê? Porque o cabelo é um grande fator de atração física da mulher. É o cabelo. Mas não é boa a atração física entre solteiros, mas não entre casados. Entre casados, a reciprocidade ela só pode ser de forma exclusiva do casal. O casal estando juntos, aí é diferente. Entre quatro paredes, a consideração é diferente, porque as pessoas não podem se expor ao público em geral. Então, esse costume de cobrir o cabelo é mais para mulheres judias. Somente na base da espontaneidade, não é uma regra geral para as not Noah, cobrir os cabelos mesmo depois de casadas, a menos que queiram. Não é uma obrigação. Ela só pode ser assumida na base da espontaneidade. Mas, por exemplo, se o marido de uma bat Noah disser o seguinte, não aceito você cobrir o cabelo fora de casa. Então, aqui, a prioridade é a harmonia do casal. Não é arranjar briga com o marido porque resolveu cobrir o cabelo. É diferente entre os judeus, e também uma mulher religiosa não vai casar com alguém que se oponha a ela cobrir o cabelo, com um judeu que não é religioso. Religiosos casam com pessoas igualmente religiosas que conhecem as mesmas leis. Mas é importante frisar isso aqui, muito importante em relação aos Bnei Noach, para tomar cuidado para não exagerarem e não quererem fazer se aplicarem em aspectos que muitas vezes são secundários à harmonia do casal. O entendimento de marido e mulher, desde que dentro de um padrão ético e moral razoável, o entendimento, a harmonia do casal é mais importante que uma série de coisas. Então, é muito importante terem a sensibilidade para priorizar o relacionamento do casal. Tem uma pergunta aqui? Um pouquinho. Falaram do que cobrir o cabelo, o judeu, o homem, cobrir a cabeça não tem nada. Tem um pouco a ver com recato, modéstia, mas é um assunto diferente, né? De humildade, de submissão a Deus, né? É um assunto um pouco diferente. Tem mais uma pergunta aqui? Espera um pouquinho só. Alguém quer fazer mais uma pergunta? Entendeu, Gabriel? Eu não estou lendo aqui. Entendi. Rabino, Shalom, boa noite. Alberta falando, tudo bem? Tudo bem, Alberto? Tudo jóia? Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. O senhor comentou algo com relação à questão da alimentação. Sim. Quando fala em kashrut, Sim. algo bem mais complexo, não? Do que só a questão da alimentação. Eu quis dizer... Eu me referi a um aspecto bem específico. A forma bonita, a Halahá prevê que uma pessoa ligada a Deus tem que comer de uma forma educada e não mal educada, não sem modos, com modos. Então, comer de uma forma educada, né? Não comer de uma forma grosseira, enchendo a boca com pedaços grandes, né? Eu falei numa dentada e meia, pegar um pedaço de carne ou um pão e devorá-lo. Não, nós temos que comer sutilmente, né? Aquela expressão, ninguém está com o pai na forca, ninguém vai tirar o pai da forca, né? Mesmo a pessoa faminta, ela tem que saber, não é uma questão de etiqueta, mas as pessoas têm que comer tranquilamente, não dar vazão. Mas eu estou com fome, eu vou devorar. Tem gente que come, faz mal. Em primeiro lugar, os médicos falam que faz mal para o sistema digestório, faz mal comer rapidamente ou devorar em pedaços grandes. A pessoa tem que saber, né? Como se alimenta. Por exemplo, tem uma passagem eu já comentei aqui anteriormente, tem uma passagem no livro dos Juízes que Gideon, chamado também como Yerubal,
Guidon, ele foi montar um pequeno exército. Eu vi aqui um comentário aqui. Eu vi ele foi montar um pequeno exército com judeus. Ele fez um teste. Ele induziu os judeus a tomarem água no rio. Eles estavam sedentos, um dia de calor, então eles foram tomar água potável do rio, tá? Um lago, era água potável. Aí eles foram tomar água. Aqueles que trouxeram a água, aqueles que se abaixaram para tomar a água diretamente, ele dispensou, porque eram pessoas que estavam tão acostumadas a se curvarem para a idolatria e se curvavam para qualquer coisa, até para tomar água. Agora, aqueles que pegaram as mãos em formato de concha e levaram a água até a boca, esses foram escolhidos como soldados do exército de Guidon, de Gideão. Aqui é um detalhe de idolatria, mas também a pessoa, quando vai comer, tem pessoas que se curvam todas, que a boca está quase encostando no prato. Ou então a pessoa pega o prato e leva até a boca. Ela vai comer a comida ou vai comer o prato? Não. Pega com cuidado, com os talheres, levando a comida até a boca. Eu estou querendo dizer com esse exemplo que discrição e recato não é só na forma de se trajar, também na forma de se comportar. E mais um detalhe, pouca gente confunde, mesmo entre os religiosos. Entre religiosos, tem religiosos mais discretos e, infelizmente, com a decadência das gerações, tem religiosos menos discretos. Então, tem mulheres religiosas que elas são menos discretas, elas se vestem cobrindo o corpo inteiro. Mas não pode-se usar roupas apertadas para não delinear o corpo. As pessoas não precisam conhecer as curvas que nós temos. As curvas são exclusivas para a intimidade do casal. E o formato do corpo é uma forma de atração. Então, eles têm aquela expressão em português, né? Violão, mulher violão, que tem as curvas de um violão. Isso aqui é um fator atrativo, mas não para o público em geral, para o marido, para o namorado, para o marido, mas não para o público em geral, né? Então não adianta só vestir, cobrir o corpo inteiro. Não se deve. E curiosamente eu vou contar uma coisa. Eu já comentei isso aqui anteriormente. A indústria da moda há mais de um século transformou a mulher num objeto sexual de puro erotismo. É uma imposição dos homens que as mulheres sejam totalmente erotizadas. Então, quando no calor um homem está ao lado de uma mulher, podem ser perfeitamente vistos na rua, o homem está com um bermudão, o homem está com uma calça folgada ou com uma camiseta, uma regata, uma camiseta folgada. A mulher já está com um short cavado, bem curto, mostrando as pernas. O homem, em geral, usa camisas com manga. As mulheres, as pessoas nem se dão conta, é uma roupa comum de qualquer mulher, usar camisas de alça com as axilas e os ombros e todos os braços totalmente de fora. Ou seja, a mulher, na indústria da moda, ela é muito mais exposta do que o homem, né? O homem não é assim. Existem exceções, outros grupos, LGT, sei lá como é o nome lá, LBGT, que andam com roupas apertadas, coisa e tal. Normalmente os homens não andam com roupas apertadas. Sabe por quê? Porque eles não são objetos sexuais erotizados, pelo menos a maioria dos homens não. Mas a indústria da moda impõe que a mulher seja um objeto sexual, de atração erotizada, e a forma de andar é bem diferente do homem. Podemos olhar em qualquer casal que anda na rua, nós podemos nos perguntar, poxa, que injustiça. Olha, o rapaz está andando do lado daquela moça, ele está vestido e ela está quase pelada. Ou os dois deveriam estar pelados, ou os dois deveriam estar vestidos. Que discriminação entre o homem e a mulher, o homem sempre vestido e a mulher sempre pelada.
Sim, sim. Vocês podem reparar nisso aqui. Então, temos que tomar cuidado com isso, né? Está escrito, a gente tem uma bênção, o homem foi criado por Deus. Existe uma ideia que Deus criou a mulher como algo, um aspecto mais aperfeiçoado do homem. A mulher é como se fala, upgrade, é a atualização do homem, ou seja, é o aperfeiçoamento do homem. Por isso que a mulher é muito mais sutil, muito mais sensitiva, muito mais sensível do que o homem. Então, ela tem que se cuidar mais, porque essa sensibilidade, essa beleza, essa leveza que a mulher tem, ela pode ser direcionada tanto para um lado como para o outro lado, né? Aí o homem não tem obrigação de andar recatadamente? Também. Um homem também tem que ter uma obrigação de andar recatadamente. Existem regras para isso entre os judeus, né? Mas um homem não tem que andar de forma a chamar a atenção. Ele não tem que andar, né? Por exemplo, em cidade praiana do litoral, é muito comum homens ficarem com o peito de fora, né? Mas não deveria, em vias públicas, os homens não deveriam andar com o peito de fora. Ah, mas está muito calor. Tudo bem, mas não é pelo, tá em pelo, mas os animais têm uma roupa natural, que é o pelo. Ele está em pelo, mas não tem pelo. Não tem uma cobertura de pelo que o protege. Então, o homem não deve andar nu nas vias públicas ou com o mínimo coberto. Ele não está numa pista. Agora, é claro que cada lugar de acordo com as regras do local, né? Numa casa de banhos, numa sauna, as pessoas vão andar vestidas. Seria ridículo elas andarem vestidas, porque o local de uma sauna é para andar despidas. Ninguém vai tomar banho vestido. Eu ouvi dizer de umas religiões aí, religião oficial do Brasil, conventos, coisa e tal, que pessoas internas de conventos chegavam a tomar banho vestidas. Não tem sentido nenhum isso aqui. Vou dizer mais ainda, uma curiosidade. Um casal, na sua intimidade, tem a proibição de se aproximarem e se unirem vestidos, porque essa era uma prática idólatra da religião da Pérsia, do Zoroastro. Uma prática de idolatria, um casal se unir intimamente vestido. A forma judaica, a forma monoteísta e a forma conectada com Deus é da intimidade física ser sem roupas. Com roupas é uma prática da idolatria. Ravi, interessante. Queria até analisar esses dois conceitos que você trouxe para a gente hoje, que é bem profundo. Sim. Tudo bem, Leandro? Tudo bem? Bem. Graças a Deus. Esse conceito bem interessante que é a respeito da forma como nós devemos se comportar, se educar, é uma forma como devemos se comportar diante das pessoas e, enfim, em vários lugares. É interessante que eu queria entender, o Eterno, ele se ira quando uma pessoa é um glutão, uma pessoa uma pessoa que realmente é morto de fome, uma pessoa que não se comporta bem, porque na Torá... Não, na verdade, nós temos regras gerais, mas Deus leva em consideração o coração da pessoa, o meio em que ela viveu. Então, uma pessoa que viveu num lugar que ela não pôde ser diferente, Deus leva em consideração, a pessoa está no lucro. Uma pessoa que não foi educada para ser refinada, mas sim ser grosseira, mesmo dentro da grosseria dela, mesmo dentro dos maus modos dela, um bom coração Deus leva em consideração. Uma pessoa que não tem bons modos, mas tem bom coração, ela está no lucro. Deus leva em consideração as circunstâncias da vida que moldaram e modelaram a
personalidade da pessoa. Desculpa, eu te interrompi, Leandro. Obrigado, Rafa. É interessante que na época quando o Eterno mandou as cordonizes e foi que o povo comeu de uma forma tão como selvagem, como animalesco, que eu não sei se me engano, tem uma parte que o Eterno exterminou uma parte do povo ou não? É um engano. Sim, a carne acabou apodrecendo entre os dentes, né? Morreram de indigestão e a carne acabou fazendo mal, coisa e tal, né? O povo de Israel, veja, a Torá é um conhecimento divino e não humano. Quando alguém vai escrever uma obra humana, eles tentam omitir as coisas negativas, os tabus, né? A Torá, ela é bem clara. Quando se é para nós aprendermos como nos conduzirmos e como servirmos a Deus, então a Torá traz aspectos negativos do povo de Israel. Quando o povo de Israel pisou na bola, a Torá deixa bem claro isso aqui. Ou seja, a gente tem que aprender das falhas para não as repeti-las, né? Então, as repetir. Então, a ideia é de que houve uma série de ocasiões na travessia do deserto que o povo se rebelou. Afinal, são seres humanos. Veja, é muito importante nós sabermos que a maior exigência não tem que ser em relação ao próximo. A maior exigência tem que ser em relação a nós mesmos. Eu vou contar uma historinha que já contei várias vezes. Não é uma historinha, é uma historiona. É uma história do 4º Rebbe de Lubavitch e o 5º Rebbe de Lubavitch, seu filho. O 5º Rebbe de Lubavitch tinha 4 anos de idade. Ele perguntou para o pai: pai, por que nós temos uma boca, um nariz e 2 olhos? Nós deveríamos ter ou uma boca, um nariz e um olho, ou 2 bocas, 2 narizes e 2 olhos. Por que essa quebra de simetria? O pai perguntou para o filho o seguinte: meu filho, um segundinho. Meu filho, você sabe a diferença entre a letra Shin e a letra Sin? A letra Shin é um tridente. A letra Shin tem um pontinho à direita, na primeira perna para cima do tridente. A letra Sin tem um pontinho à esquerda. Isso que respondeu o garoto. Aí o pai, pela resposta do garoto, entendeu que o garoto tinha o senso de direção entre o que era a direita e o que era a esquerda. Um garoto com 4 anos de idade. E viria a ser o 5º Rebbe de Lubavitch. Muito bem. Aí o pai disse o seguinte para o garoto: o olho direito é para vermos o bem do próximo. O olho esquerdo é para olharmos para os nossos próprios defeitos. O pai estava sendo sutil. Ele estava falando metaforicamente para o filho, mas ele sabia que o filho era muito especial e entendeu a mensagem. Ele sabia o filho que tinha. Muito bem. O pai chamou de olho o senso crítico. Os olhos do rosto são reflexo dos olhos da alma. É o senso crítico. O olho direito, a parte direita, na Hassidut, na filosofia hassídica, no judaísmo, está ligado a Hesed, bondade. O olho esquerdo, ou seja, a análise da esquerda, está ligado ao aspecto de severidade. A tendência do ser humano é nós justificarmos o tempo todo os nossos defeitos. O amor próprio encobre os defeitos. Então, o olho direito, em geral, é voltado para nós mesmos. O senso crítico com bondade, generosidade, é para nós mesmos. Quando se trata do próximo, a gente usa o senso crítico severo, o olho esquerdo. A gente, de preferência, a gente julga o próximo, sentencia o próximo, condena o próximo e acaba o executando nosso juízo de conceito. Tem aquela história
das duas senhorinhas que estavam falando sobre os filhos, né? E uma senhora falou para outra, né? Sabe, a minha filha, ela casou com um rapaz excelente, maravilhoso. Você acredita que todo dia ele serve café na cama para ela, em cima de uma bandeja? Ele é super dedicado, um excelente marido. Ela casou maravilhosamente. Eu estou feliz pela minha filha. A outra senhorinha perguntou, mas você também tem um filho, mais ou menos da mesma idade da sua filha, o irmão dela. Ele também casou? Aí a senhorinha falou, meu filho fez um péssimo casamento. Você acredita? Ele tem que todo dia. A esposa exige isso. Ele tem que todo dia levar uma bandeja, café na cama da esposa. Que folgada é ela! Então a gente vê uma senhorinha com 2 pesos e 2 medidas. A filha fez um excelente casamento, porque o marido traz café na cama numa bandeja. O filho fez um péssimo casamento, porque ele é obrigado, ele tem que ficar servindo a esposa trazendo café na cama. 2 pesos e 2 medidas, exatamente a diferença entre o olho direito e o olho esquerdo. Tudo que nós exigirmos em termos de elevação espiritual, de aprimoramento, tem que ser a exigência própria de nós mesmos. Nós podemos exigir o máximo de nós, ou exigirmos mais de nós, mas quando se trata do próximo, aí é com o olho direito, a gente tem que olhar o aspecto positivo do próximo. Ah, mas ele tem 1 milhão de defeitos. Ele tem 1 milhão de defeitos, mas ele também tem 1 milhão de qualidades. O olho direito é para então o quarto Rebbe, em relação ao seu filho, ele ensinou que a nossa análise, a nossa avaliação da relação humana tem que ser o oposto da nossa tendência. A tendência do ser humano é usar o olho direito para justificar as suas próprias falhas, as encobrindo com amor próprio, e quando se trata do próximo, há uma tendência de sermos incompreensíveis, intolerantes, rigorosos, e não sermos legais, e faltarmos com a sensibilidade. Então o pai falou para o filho, era um filho especial, apesar dos 4 anos de idade, o pai falou para o filho, quando se trata de nós, quando se trata do próximo, é o olho direito. Quando se trata de nós mesmos, é o olho esquerdo. Mas, afinal, o pai não respondeu no aspecto físico. Por que 2 olhos? Mas o pai quis explicar para o filho que o aspecto físico de 2 olhos é o reflexo na anatomia humana da análise dupla que a mente faz, os olhos da mente, analisar uma pessoa ou com bondade ou com severidade. Isso se reflete em termos 2 olhos em vez de um só. Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Rabino, sou eu de Fala, novo. Gabriel. No caso, se eu vejo uma mãe amamentando o caso, qual é o comportamento correto? Eu ficar mais afastado? Não. Então, as mulheres judias religiosas, na hora de amamentarem, elas se cobrem um pouco, né? Elas cobrem, a criança fica junto com o seio que está amamentando, ficam cobertas. Então, esse é o certo. A pessoa, a menos que ela esteja sozinha, entre 4 paredes, etc. Mas o certo, na hora de amamentar, é se cobrir, não se despir totalmente. Para amamentar, não precisa se despir totalmente. Veja, tudo que eu estou falando é em relação ao top, ao melhor. Se as pessoas não fizerem isso, também não tem problema. Pode ser uma conduta mediana. Eu estou apresentando o top, mas nem todo mundo precisa fazer isso. Seria o ideal, o idealizado. Mas há pessoas que não conseguem amamentar e se cobrir ao mesmo tempo. Então, para essas pessoas, Deus leva em consideração também. Mais alguma pergunta, pessoal? Vamos aproveitar a oportunidade. Rabino, Fala, Gabriel. Fala, no caso,
de assim, Adão e Eva, eles andavam despidos, no caso, mas assim, no caso, Eles não tinham aí eles mal, tiveram né? Eles vergonha. estavam num outro nível espiritual. Não havia necessidade de se vestirem, porque eles estavam num outro nível espiritual. Sim, fala. No caso, assim, dele estar em despidos, no caso, ele está no novo nível espiritual, mas assim, o fato deles sentirem vergonha foi em relação a eles se verem nus ou eles Não, então eu vou explicar. A veem explicação que é o Deus está seguinte: perto. a sensação de nudez que o primeiro casal... O que é a sensação de nudez? Que a gente sente que está faltando alguma coisa, não é? Não é isso? Uma pessoa está sentindo que está nua, que está faltando alguma coisa. Eles tinham uma única mitzvah. Essa mitzvah os cobria, os rodeava espiritualmente como se fosse uma roupa no campo espiritual. Quando eles perderam a única mitzvah que eles tinham, a transgredindo, eles tiveram uma sensação de vazio, de que estava faltando alguma coisa. A perda da mitzvah se refletiu na sensação de nudez. Então foi o reflexo. Então futuramente que não vai ter mais mal no mundo, as pessoas vão poder andar peladas? Não vai ter uma Yetzer Hará, a inclinação do mal. Então vamos voltar ao estágio? Não, na verdade, existe uma ideia que em santidade nós aumentamos, mas não diminuímos. Aquilo que já foi acrescentado em santidade não é retirado, né? Mas tem algumas pessoas aí, campo de naturismo, né? Praias, que as pessoas andam nuas, as pessoas estão querendo voltar ao estágio anterior ao fruto proibido, né? Que estão querendo se espelhar no Adão e Eva antes de comer um fruto, mas não tem nada a ver. Mais alguma pergunta, pessoal? Muito bem, pessoal. Então, nós vamos finalizar a nossa aulinha de hoje, desejando, antes de mais nada, agradecendo a participação de todos e desejando um excelente final de noite, que todos nós possamos ser instrumentos da luz infinita de Deus. Amém. Amém. Tchau, pessoal. Amém. Bem.